hoje, iremos falar a respeito de objeto direto e predicativo. Mas, antes disso, é necessário entendermos o significado desses termos que são tão importantes no estudo da sintaxe interna. Objeto é o termo que, em uma oração, completa o sentido de um verbo transitivo. Lembrando que o verbo transitivo é aquele que exige um complemento, podendo ou não necessitar de uma preposição. Dessa forma, caso o verbo transitivo precise de um complemento sem o uso de preposição, o complemento receberá o nome de objeto direto, como por exemplo na frase: Em frente à escola, Mariana vendia doces. Note que a palavra doces está completando o sentido do verbo transitivo vendia e não necessita do auxílio de uma preposição. Portanto, doces é definido como um objeto direto. Para que o processo de identificar o objeto direto seja mais fácil, existem algumas dicas que podemos usar. Primeiramente, encontre o verbo transitivo da oração e pergunte a ele o que ou quem, e assim a resposta será o objeto direto. Note o exemplo. Durante o café da manhã, ele comeu muitas frutas. Qual o verbo da oração? Comeu. Agora pergunte ao verbo o que. Qual foi a resposta para a pergunta? Muitas frutas. Perceba que não há uso de preposição, portanto, muitas frutas é um objeto direto, já que é a expressão que completa o sentido do verbo transitivo e sem o uso de preposição. Entretanto, há situações que o complemento do verbo vem acompanhado de uma preposição, sendo então classificado como um objeto indireto, como na frase Ana gosta de diferentes estilos musicais. Note que a expressão de diferentes estilos musicais completa o sentido do verbo gosta, que precisa de preposição. Logo, ele pode ser classificado como um objeto indireto. Assim como o objeto direto, também há alguns macetes para descobrir o objeto indireto de uma oração. Pergunte ao verbo transitivo: em quem, para quem ou de que. Vamos testar essas dicas com um exemplo. A professora não confia em seus alunos. Qual é o verbo da oração? Confia. Agora pergunte ao verbo: em quem. Qual foi a resposta para a pergunta? Em seus alunos. Perceba que há o uso da preposição em. Portanto, em seus alunos é um objeto indireto, já que é a expressão que completa o sentido do verbo transitivo com o uso de preposição. Importante. Há orações que possuem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, completando o sentido do mesmo verbo transitivo. Veja o exemplo a seguir. O pai compra presentes para seus filhos. Nesta oração, presente-se para seus filhos completam o sentido do verbo comprou. Mas podemos perceber que há diferença entre essas duas expressões. A primeira não possui preposição, já a segunda possui. Assim, presentes é um objeto direto e para seus filhos, objeto indireto. Como vocês devem ter percebido, nem sempre os objetos são compostos de uma única palavra, mas há sempre um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo, que é a palavra mais importante que traz sentido. A essa palavra damos o nome de núcleo, como no exemplo. Eles fizeram uma grande festa. O verbo transitivo é fizeram. Uma grande festa é o objeto direto. A principal palavra do objeto direto é o substantivo festa. Portanto, este é o núcleo do objeto direto. O mesmo acontece com o objeto indireto. O doutor concordou com todas as propostas. O verbo transitivo é concordou. Com todas as propostas é objeto indireto. A palavra principal desse objeto é o substantivo propostas, portanto, esse é o núcleo do objeto. Uma observação: esse conteúdo está diretamente ligado com a predicação verbal. Assim, quando um verbo transitivo tiver como complemento um objeto direto, será chamado de verbo transitivo direto. E quando um verbo transitivo tiver como complemento um objeto indireto, será chamado de verbo transitivo indireto. Predicativo é o termo da oração que funciona como o núcleo nominal do predicado, e sua função é atribuir ao sujeito ou ao objeto uma característica. O sujeito é um elemento do predicado que se refere ao sujeito, mediante a um verbo, sendo ele de ligação ou não, com a função de formar algo a respeito do sujeito. Exemplo: a terra é maravilhosa. Sujeito: a terra. Predicado: maravilhosa. Verbo de ligação: o predicativo do objeto é um elemento que atribui característica, estado ou qualidade ao objeto e ele ocorre quando é um predicado verbo nominal e quando funciona como um núcleo nominal do predicado. Exemplo: o público considera o espetáculo excelente. O público é o sujeito, considera o espetáculo excelente predicado, considera o verbo transitivo, o espetáculo é o objeto direto e excelente é o predicativo.
Uma observação: o predicativo do objeto normalmente ocorre com o objeto direto. Isso quer dizer que, ainda que com muito menos frequência, é possível atribuir uma característica ao objeto indireto. Isso acontece apenas com o verbo chamar. Observe o exemplo. Chamou-lhe de ingrato e saiu porta fora. Recado importante: os predicativos assumem papel como o núcleo do predicado. Portanto, ao aparecerem, o predicado pode ser classificado como nominal, quando o predicativo do sujeito assume função de um único núcleo, e como verbo nominal, quando se tem dois núcleos, um constituído pelo verbo da oração e outro pelo predicativo. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilhe para um amigo e beijão, até semana que vem!